Olá pessoal, quem fala é o Thiago Leonardo e agora eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que é tradução versus versão. Eu havia feito um vídeo anteriormente sobre isso, mas depois eu percebi na minha fala, depois de assistir o vídeo umas 10 vezes, que eu errei em algumas coisas que eu falei, então resolvi ratificar e fazer um novo vídeo. Mas a ideia original é a mesma. Tradução e versão não são a mesma coisa. Ainda que pareçam sinônimos, essas duas palavras são utilizadas como sinônimos, são coisas um tanto que distintas. Vamos entender por quê. A tradução é uma atividade que abrange a interpretação do significado de um texto em uma língua, o texto-fonte, e a produção de um novo texto em outra língua, mas que exprima o texto original da forma mais exata possível na língua destino. O texto resultante também se chama tradução. O que isso significa? Na hora que alguém vai escrever uma tradução, ele tem que se basear no contexto do texto a qual ele está traduzindo. Ou seja, ele não pode fugir da ideia original. Aquele que faz tradução, ele tem que ser fiel à ideia original. Ainda que ele coloque palavras novas, ainda que ele conjugue os verbos num tempo diferente, ele não pode fugir do significado. Ele está casado com o significado original. Um exemplo disso, a nossa linda canção Happy Birthday to You. Traduzida para o nosso português, Happy Birthday to You significa feliz dia de aniversário para você ou a você. Se nós fôssemos cantar a tradução desse hino, seria feliz dia de aniversário para você, feliz dia de aniversário para você. E nós não cantamos assim. Nós não cantamos a tradução dessa música. Porque a tradução ela tem que ser fidedigna da melhor maneira possível. Nós cantamos a versão. E por que a versão? O que é uma versão? A versão é uma variante de alguma coisa original. Quando se fala variante, você já subentende, você já entende que vai variar. Ou seja, que pode aparecer elementos no texto que não aparece no texto original. É um ato ou um efeito de verter. E o que é verter? É direcionar, conduzir, tendenciar. Ou seja, levar as pessoas para um lado que não é exatamente o lado original. E a versão ela pode ser literal, ou seja, ela é baseada no contexto, mas com a visão do autor. Ou ela pode ser livre. Ela é baseada totalmente na visão e nos sentimentos do autor. No caso da música, ele vai ter o compromisso com a melodia e não com a letra. Um exemplo disso. A nossa canção Happy Birthday to You, que seria feliz dia de aniversário para você, nós cantamos parabéns para você. Nós suprimimos a palavra feliz. Nós suprimimos a palavra dia de aniversário. Nós só deixamos para você e ainda abreviamos, né, o to, ao invés de ser vira para você. Então é um exemplo típico de versão. E o que eu faço no meu canal são versões. Eu me baseio ora no contexto original, ora não, mas sempre com a minha visão. Daí, vou até voltar aqui no slide sobre versão, que eu me considero um versionista. E quem é versionista faz isso, gente.
ao invés de ter aquele compromisso em pegar as letras e encaixar certinho na rima, eu não tenho esse compromisso. O meu compromisso é com a melodia. É fazer aquilo soar o mais natural possível no português. Óbvio, às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes a voz não ajuda, mas independente da voz, o que importa é a arte de escrever. Então eu não faço traduções. Ou seja, quando eu sento para fazer uma versão de alguma música, eu não vejo aquela preocupação, nossa, agora ele está falando que ele vai na esquina e vai fazer isso e aquilo. Não. A minha preocupação ou é utilizar o contexto da música ou é seguir os meus próprios sentimentos, fazendo uma versão literal ou uma versão livre. Na versão literal, eu vou seguir um pouquinho do contexto, vou sair, eu vou te tendenciar, eu vou levar vocês para outro rumo também, colocando palavras novas no meio do texto. Ou não, eu posso fazer uma versão literal mais próxima. Ou a minha versão pode ser totalmente livre. Se ele está falando sobre amor na música, eu vou falar sobre ódio. Porque na hora que eu escutei aquela música, os sentimentos que ela me trouxe foi de ódio, não foi de amor. Então eu vou utilizar a melodia para escrever sobre ódio. Então daí está a diferença entre versão e tradução. Eu não faço traduções, eu faço versões. Eu sei que fazer esse vídeo não vai fazer com que muitas pessoas, obviamente, parem de escrever. Nossa, mas a sua tradução tá errada. Até porque quase ninguém sabe a diferença entre tradução e versão. A gente acha que é tudo a mesma coisa. As palavras são diferentes, são escritas diferentes, mas elas têm o mesmo significado. E não tem. Quem traduz tem que se basear no texto original. Pode colocar alguma palavrinha aqui, uma palavrinha lá, mas ele não pode fugir do contexto. O versionista, a pessoa que faz versão, ele não tem essa obrigação. Ele não tem obrigação nenhuma de seguir uma regra gramatical, uma regra de tempo de verbo, de nada. Ele é livre para poder te conduzir para a visão dele. Então daí criou-se o meu canal, Thiago Leonardo Versões. Gostaria de deixar isso bem claro, porque eu fico de saco cheio quando escreve a versão dele tá errada. Uma versão, não escreve versão, escreve tradução, né? Mesmo estando escrito lá. Por exemplo, Mariah Carey Without You, versão. As pessoas não veem a palavra versão. Na hora de deixar um comentário, elas escrevem tradução. Isso é tão broxante, mas tudo bem. A gente entende que nós brasileiros, nós entendemos muito pouco do nosso idioma, né? Então, obviamente, nós sabemos muito pouco do português. Quando digo nós, eu me incluindo também, obviamente, né? Então, foi por isso que eu fiz esse vídeo, só pra, digamos assim, desabafar. Porque eu sei que 1, 2, 3 ou 10 pessoas vão ver esse vídeo. Vão ter a curiosidade de saber a diferença entre versão e tradução. Então, se você quer ouvir uma tradução de uma música, de um cantor que você gosta, aí eu te recomendo ouvir as traduções do Galo Frito, né? Que é um canal que se dedica também a fazer traduções. Então, eles pegam, né, as palavras, um texto original e pega e coloca lá o que o cantor está falando, que para nós muitas vezes não vai ter sentido nenhum. A música é linda, mas o texto não vai ter sentido nenhum.
O versionista ele não tem esse compromisso. O nosso compromisso, pra gente que faz versão, o nosso compromisso é com a arte da melodia. A gente ouve a melodia, a gente acha a melodia bonita. E quando a letra, para nós, ela é muito contundente, quando a letra ela toca a gente de alguma forma, aí a gente pega partes dela para poder fazer uma versão, mas sem a obrigatoriedade de ser fidedigno a ela. Então, por favor, se você viu esse vídeo agora, aí pretende comentar algum dos meus vídeos posteriormente, e você ouvir eu cantando, ou você ler o texto, e você ver e você saber o texto original e ver que eu mudei alguma palavra, que eu mudei o sentido, saiba que isso é uma versão. A versão é uma coisa que transcende a tradução. Ela não é algo a mais. Ela não é parnasiana. Ela não segue métrica. Ela não segue obrigatoriedade. Ela segue o sentimento da pessoa que está escrevendo. Não é? Quantas vezes você, na sua casa, quando você não sabe um idioma de alguma canção, aí você escuta lá o cantor cantando, nossa, e aquela música te traz um sentimento assim tão bom. Aí de repente você vai no Vagalume e vai ver a tradução e o cara só tá falando ou putaria, ou tá falando palavrões. Você fala, poxa, é isso que esse cara tá falando? Não acredito. Não é? Então o versionista, ele se apega a esse sentimento primeiro, de que ele ouviu a música, ele sentiu algo que trouxe para ele um determinado sentimento e ele começa a escrever. Ele não vai lá no Vagalume e fica, agora ele tá falando isso, então tem que escrever igualzinho. Ah não, nessa frase ele tá falando isso, então eu tenho que fazer uma tradução fidedigna. Então, por favor, se você tiver visto esse vídeo e tiver vontade de comentar o meu vídeo, qualquer outro vídeo que esteja escrito versão, saiba a diferença. Pelo menos então troque de palavra. Não escreva tradução, escreva versão. Fala assim, a sua versão é ruim, a sua versão é tosca, a sua versão não condiz, a sua versão é tendenciosa, a sua versão, não sei, alguma coisa. Mas não escreva tradução, sendo que o próprio título do vídeo indica que é uma versão e não uma tradução. Eu espero que eu possa ter sido assim, o mais claro possível, porque eu, como ser humano, né, eu também me chateio às vezes. Mas eu entendo também, obviamente, que todo dia nós estamos aprendendo e que na escola a gente não aprende isso, né? Se nós não reservarmos um tempo para estudar determinados assuntos, a gente jamais vai saber sobre determinadas coisas. Então, é isso aí, gente. Desculpa abrir meu coração assim para vocês, mas eu precisava. E é isso aí, um beijo, tá? Se inscrevam quem quiser se inscrever no meu canal. E lembre-se que meu nome é Thiago Leonardo Versões e não Thiago Leonardo Traduções. Um abraço, fui!